Nós estamos aqui na disciplina de Máquinas Agrícolas e Implementos do curso de Engenharia Agrícola da Universidade Federal do Paraná para falar sobre máquinas para a colheita. Mas antes de nós falarmos especificamente sobre as máquinas para a colheita, vamos refletir sobre quais que são os principais produtos agrícolas cultivados no Brasil. Entre os produtos agrícolas, nós podemos aí pontuar, como por exemplo, no Brasil, a soja, que é hoje de suma importância para nós, esse cultivo da soja é hoje e por alguns anos vai continuar sendo a principal commodity agrícola brasileira, mas não somente a soja, nós também podemos pontuar o milho, que é com certeza um dos principais produtos agrícolas utilizado na alimentação humana e animal de uma forma direta, utilizado também para a produção de biocombustíveis, como também a soja. Ainda nós podemos pontuar entre os principais produtos agrícolas do Brasil o café, que ocupa uma grande parte das áreas produtivas do Brasil, principalmente nos estados, né, de Minas Gerais e Espírito Santo. Mas não somente esses produtos, nós podemos ainda falar sobre o trigo, que é uma cultura de inverno muito importante nas regiões sul e também agora também tem sido estendida para a região do Cerrado, quando utilizado irrigação. Vamos falar também da colheita, das máquinas para a colheita, nesse caso em específico, para a cana-de-açúcar, a cana-de-açúcar que ocupa grandes áreas no estado de São Paulo e também no Cerrado Agrícola Brasileiro. E vamos falar também, por exemplo, das máquinas para a colheita de grãos e pensando aqui nesse caso específico do arroz. Mas, de uma forma geral, todos esses produtos agrícolas que aqui eu pontuei podem ser colhidos de uma forma mecanizada. Esses foram alguns exemplos, mas muitos outros exemplos aqui eu poderia pontuar. Poderia falar sobre a colheita mecanizada da batata, a colheita mecanizada para tomate, a colheita mecanizada para outros tipos de grãos, como o sorgo, o girassol, a canola, mas de uma forma geral, para a colheita dos produtos agrícolas e principalmente grãos, nós podemos dividir em algumas etapas. E essas etapas nós podemos resumir em basicamente 3 etapas para o processo de colheita de grãos. E essas etapas são, primeiramente é necessário cortar ou então arrancar ou despigar a planta, como por exemplo na colheita da soja. O primeiro passo para ser feita a colheita mecanizada é fazer o corte junto à inserção próxima da base da planta. No caso da colheita do milho, é necessário também se fazer o despigamento da espiga em relação à planta. E na maior parte, né, dos casos, nós vamos ter principalmente, né, o corte para se fazer então essa colheita mecanizada. Mas, por exemplo, no caso da colheita mecanizada do amendoim, é necessário arrancar a planta do solo. Então, essa é uma etapa básica para a colheita mecanizada, é um processo básico para se fazer a colheita mecanizada. Seguindo essa primeira etapa na sequência, a segunda etapa na colheita mecanizada dos grãos, ou na colheita, é o processo de trilha. Nesse caso, o processo de trilha se refere à separação, por exemplo, dos grãos de milho em relação à espiga, dos grãos da soja em relação à vagem,
dos grãos de trigo em relação à espiga e assim por diante. Então, a trilha é basicamente essa separação do grão em relação à parte que o protege. Mas esse produto que ainda está misturado o grão em relação à sua palha, é necessário seguir para uma próxima etapa, que é a terceira, que aqui nós listamos como a limpeza, que é a separação da palha das impurezas geradas em relação aos grãos. Então, basicamente, no processo de colheita, nós listamos, principalmente aqui dos grãos, nós listamos essas 3 etapas. Repetindo: cortar, trilhar e limpar. A colheita, ela também pode ser classificada conforme a fonte de potência. E nós vamos começar falando sobre essa classificação da forma mais simples, que é a forma da colheita manual. No caso da colheita manual, todo o processo de colheita é realizado com a fonte de potência, né, basicamente dada através de um processo manual. Um processo manual associado ao corte, um processo manual relacionado ao carregamento e também, nesse caso, também pode ser aplicado para o transporte manual. Então, toda a etapa, né, ocorre com a fonte principal de potência sendo a forma manual. Mas essa classificação do sistema de colheita também pode ser classificado conforme a fonte de potência, né? Além dessa outro exemplo, né, que é listado com fonte de potência manual, pode ser classificado como semi-mecanizado. Mas antes, né, de nós falarmos dessa classificação da fonte de potência semi-mecanizada, vamos voltar uma página para a gente destacar esses outros exemplos de colheita manual. Nesse caso, né, nós podemos observar as 3 etapas, né, do processo de colheita, onde nós temos o arranquio aqui do feijão, né, ilustrando aquela primeira etapa que é necessário arrancar, é necessário cortar, ou então é necessário despigar, seguindo para a segunda etapa, onde nós temos a etapa de trilha, onde neste caso em específico do feijão é necessário separar os grãos de feijão em relação às vagens, e isso pode ser feito, né, de uma forma manual, nesse caso aqui utilizando uma ferramenta ou então uma máquina acionada de uma forma manual. E na última etapa nós classificamos como etapa, né, de limpeza, a limpeza, né, dos grãos em relação à palha. Na classificação, ainda falando da classificação do sistema de colheita, conforme a fonte de potência, essa classificação pode ser dada a partir de uma operação semi-mecanizada. Nesse caso, em algumas etapas do processo, a colheita é realizada de uma forma manual, em outras etapas é realizada de uma forma mecanizada. Aqui neste exemplo, onde nós temos a colheita da cana-de-açúcar semi-mecanizada, neste exemplo específico, o corte está sendo realizado de uma forma manual e o carregamento e o transporte está sendo feito de uma forma mecanizada. E ainda adentrando em outros exemplos, falando sobre a classificação dos sistemas de colheita conforme a fonte de potência, nós finalizamos falando da colheita mecanizada. E nesse caso, todas as etapas do processo, etapas como o corte, como a trilha e também a limpeza, todas essas etapas elas são feitas
de uma forma mecanizada, sem utilizar como fonte principal a potência manual. E esse processo combinado, né, de corte, de trilha e também de limpeza é realizado por máquinas há um longo tempo. Isso já é realizado. Nós temos aqui um exemplo, né, que mostra colhedoras combinadas lá do século XIX. Então, aqui, por exemplo, nós temos uma imagem, né, de uma colhedora, de uma máquina autopropelida, movida a vapor, e essa máquina, essa foto, ela data de 1886. E a largura da plataforma de corte, veja que é uma largura bastante significativa, uma largura de 22 pés. E nós já trazemos aqui um destaque para essa colhedora que vejam, nós aqui já conseguimos observar a forma básica de um molinete que é tão atual nas colhedoras, né, que nós vemos atualmente nas colhedoras modernas. Então, muitos desses conceitos dessas máquinas, né, que são utilizados atualmente, esses conceitos eles são trazidos, né, desde as primeiras máquinas. E nessa imagem de cima nós observamos aqui uma colhedora combinada também, só que a fonte de potência nesse caso é aplicada através, né, de uma junta de muares, né, uma junta de burros e mulas. E nesse caso, né, nós aqui temos um exemplo para finalizar essa videoaula, né, um exemplo de uma colhedora moderna. E voltando na página anterior, né, nós vimos, né, que já nas colhedoras lá da década, lá do século, né, 19, já continham, né, alguns componentes que são constantes até hoje nas colhedoras atuais. E nesse caso, né, dessa colhedora combinada, ela vai exercer processos, né, todos os processos, né, da colheita, como por exemplo o corte, a trilha e também a limpeza. E além desses processos básicos, essas máquinas fazem muito mais, como por exemplo, né, é, fazem também, de certa forma, né, o armazenamento e carregamento, né, dos grãos aqui no graneleiro. Isso é só um exemplo, né, do potencial e aplicação dessas máquinas que nós vamos, é claro, discutir com muito mais profundidade os mecanismos e funcionalidades ao longo do nosso curso de máquinas aí para colheitas, né, máquinas agrícolas e implementos, mas com um destaque para as máquinas para a colheita, já que a colheita é uma das principais etapas, né, da produção agrícola. Então, falado tudo isso, eu termino aqui agradecendo com um muito obrigado. E também até mais.